Olá, sou Wagner da Advocacia Navarro em Curitiba. Estou aqui, como já informado em outros vídeos, para prestar alguns esclarecimentos, tentar elucidar algumas dúvidas recorrentes em nosso escritório. Hoje o assunto é pensão para filhos. Geralmente o cliente chega ao nosso escritório já com uma ideia pré-concebida de que a pensão para o filho será de 30% a 33% do salário mínimo ou 30% a 33% da renda do pai ou da mãe, do devedor de alimentos. Entretanto, isso não é uma regra, não existe nada que defina que o valor da pensão vai ter um valor, seja 30%, 33%, 40%, 20%, 50%. Não existe nada que defina isso. Temos casos de clientes que têm pensionamento em torno de 10%, de 15%, de 40%, de 50% do salário mínimo, 30% da renda do pai, 20% da renda do pai ou da mãe. Isso é muito relativo, pois o objetivo dos alimentos é suprir as necessidades da criança, do alimentado, e ser um valor razoável que o pai ou a mãe, o devedor de alimentos, consiga pagar. Não adianta nada o juiz fixar um valor de pensão de 30% do salário mínimo se o pai ou a mãe tem mais 5 filhos e os outros vão passar necessidade. Não é esse o objetivo dos alimentos. Também não é nada razoável o juiz fixar um valor de alimentos de 30% do salário mínimo, sendo que o pai ou a mãe tem uma renda muito superior a isso. Também não é o objetivo. O objetivo dos alimentos é garantir com que a criança, com que o alimentado, ele tenha condições de vida parecida com as que teria se convivesse com o pai e a mãe. Então, o dever de alimentos é dos dois genitores, do pai e da mãe, independente se a criança está morando com o pai ou com a mãe. Temos clientes em que a criança está morando com o pai e temos clientes em que a criança está morando com a mãe. Então, o objetivo dos alimentos é garantir a subsistência com dignidade da criança. E para isso, o valor dos alimentos pode ser de 10% do salário mínimo, 10% da renda do pai, 20%, 30%, 40%, 50%. Não tem um percentual que defina isso. Tem que ser analisado caso a caso. E é isso que o papel do advogado e da justiça, analisar caso a caso. Também, como existem alguns casos que nós já atuamos, a pessoa que convive com a criança não tem o direito de repassar todas as despesas da criança para o outro genitor. Existem situações, infelizmente, em que a pessoa que está com a criança quer repassar todas as despesas para o outro genitor. Todas e mais um pouco em algumas situações. Nem o juiz vai acatar isso. Então tem que ser analisada com calma a situação, a responsabilidade é dos dois. Óbvio que quem convive com a criança, além dos alimentos, ela tem o cuidado, tem o dever de zelo, tem uma série de responsabilidades. Isso naturalmente vai fazer com que a outra parte tenha que pagar mais que a metade das despesas da criança, o que não deixa de ser justo. Mas não há como repassar a integralidade das despesas. Outra situação recorrente também, aproveitando os alimentos. Eu tenho clientes que chegam aqui, pais ou mães que estão com a criança, e eles querem se negar de deixar, de permitir que o outro cônjuge tenha contato com a criança. É uma situação que não é possível, pois o dever de convivência, de visitação da criança, o direito de convivência e visitação da criança é um direito da criança, independente se o pai ou a mãe ou quem quer que seja esteja ou não pagando alimentos. Os alimentos, eles são uma situação à parte, uma situação não tem nada, não tem relação com a outra. Da mesma forma, uma situação bastante corriqueira. Geralmente o devedor de alimentos acaba falando: não estou trabalhando, eu não tenho dever de pagar, não tenho como pagar pensão, os alimentos para meu filho. Isso não é desculpa para não fazer o pagamento, podendo gerar até a prisão, pois o fato do pai ou da mãe não conviver com a criança e não estar pagando alimentos não quer dizer que a criança vai parar de se alimentar enquanto o pai ou a mãe estão desempregados. Pois se estivesse convivendo com a criança, daria um jeito, de alguma forma, iria garantir a subsistência da criança. A subsistência da criança é o mais importante. Então, o fato de não estar trabalhando, não ter um emprego, não impede, não é uma desculpa para não fazer o pagamento dos alimentos. Se isso acontece, o papel do advogado, junto com o credor dos alimentos, o pai ou a mãe que cuida da criança, é pedir a prisão da outra parte. Infelizmente, é esse o caminho.
E geralmente quando se pede a prisão, quando sai o decreto de prisão, o devedor dos alimentos arruma uma forma, dá um jeito de fazer o pagamento. Então, quer dizer, o mais importante da situação é a subsistência da criança. Ela não vai deixar de comer, não vai deixar de se alimentar se o pai ou a mãe está desempregado. Isso, enfim, não existe. Chega a ser cômico afirmar que não vai pagar porque está desempregado. Então, o que temos que ter em mente é: o mais importante é sempre a subsistência e o bem-estar da criança. Se os pais não convivem bem, se tem um atrito entre eles, eles têm o filho em comum. E o filho em comum tem que ser a prioridade, é dos dois. Mesmo que eles tenham um atrito, tenham uma dificuldade de comunicação entre as partes. Bom, com os alimentos eu acho que seria isso por hoje. E se quiser acompanhar, receber novidades do nosso vlog, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber nossas atualizações. Com relação a dúvidas, maiores esclarecimentos, sugestões de conteúdo, podem fazer nos comentários. Iremos analisar e sempre dentro dos limites do Estatuto da OAB estaremos respondendo, estaremos comentando assuntos mais diversos. Tá bom? Por hoje é só. Tchau.